Poucos imaginam, mas nas ruas de pedra da Roma antiga existia um medo tão profundo que nem os generais mais sanguinários ousavam enfrentar. E esse medo tinha um alvo inesperado: as parteiras. Mulheres que davam vida e que, ironicamente, eram condenadas a um destino mais cruel do que a própria tortura. Por trás das paredes de mármore, nos corredores abafados onde decisões silenciosas moldavam o império, formou-se uma perseguição tão discreta quanto mortal. E o que essas mulheres enfrentavam não era escrito em pergaminhos, era escondido, silenciado e apagado da história oficial. Hoje, você está a um passo de descobrir a verdade que Roma tentou soterrar. Mas prepare-se. Continuar assistindo significa encarar um segredo incômodo e perceber que, às vezes, a crueldade não precisa de instrumentos para marcar a alma. E aconteceu nos dias em que Roma, ainda jovem perante a eternidade, erguia seus mármores como lanças cravadas contra o céu. A cidade respirava grandeza em cada rua pavimentada e exalava poder em cada gesto de seus governantes. As 7 colinas brilhavam ao amanhecer como altares naturais, onde o sol depositava suas bênçãos douradas. Era um tempo em que tudo parecia possível, em que o império, recém-expandido, acreditava ter sido escolhido pelos deuses para dominar não apenas a terra, mas também o destino. As legiões marchavam com o som ritmado de milhares de sandálias golpeando o chão. O bater uniforme ecoava pelos arcos de triunfo e redobrava entre as paredes dos mercados, como se a própria cidade tivesse um coração feito de ferro e disciplina. Os generais caminhavam erguidos, com capas vermelhas sacudidas pelo vento e olhos que sempre procuravam o próximo território a ser conquistado. Para eles, o mundo era uma fronteira em expansão contínua, e Roma um sol eterno. O Senado, com seus mármores polidos e colunas imponentes, era o centro de um labirinto de intrigas. Ali, homens velhos e jovens, vestidos em togas impecáveis, discutiam com vozes calculadas. Cada palavra sussurrada dentro daqueles muros tinha mais peso do que 100 espadas levantadas em campo de batalha. Ali se criavam leis, ali se destruíam reputações, ali se decidia o destino de povos inteiros com um simples levantar de mãos. E, no entanto, naqueles mesmos corredores onde ecoavam decisões que mudariam o mundo, começava a correr algo que nenhum orador ousava mencionar em voz alta. Um murmúrio. Não um rumor grosseiro, desses que surgem em tavernas esfumaçadas alimentados por bêbados e vagabundos. Era mais sutil, mais delicado, mais perigoso. Nascia nas frestas das casas patrícias, se escondia atrás de portas entreabertas. Descia até as vielas onde o povo, esmagado pelas demandas do império, sobrevivia dia após dia. Passava pelas mãos sujas dos vendedores ambulantes, pelos ouvidos aflitos das mães que carregavam seus filhos, pelos olhos atentos dos escravos que viam mais do que podiam dizer. Esse murmúrio carregava um peso silencioso, como se contasse uma verdade que todos já sabiam instintivamente, mas que ninguém queria admitir. Era um vento frio que entrava mesmo nos dias mais quentes, um pressentimento que fazia velhas estremecerem sem motivo, que fazia jovens cruzarem os braços ao passar por certos lugares, que fazia mães agradecerem aos deuses sem saber exatamente pelo quê. Dizia a respeito às mulheres que sempre estiveram ali desde antes de Roma ser Roma. Mulheres que entravam nas casas com passos rápidos, olhos atentos e mãos calejadas. Mulheres que carregavam consigo panos, ervas, cordões, pequenos instrumentos, segredos silenciosos. Mulheres que chegavam quando o grito da dor rasgava a madrugada e saíam quando o primeiro choro da vida quebrava o silêncio. Eram invisíveis, mas essenciais. Humildes, mas poderosas.
tão discretas que ninguém lhes dava importância até que fosse tarde demais. As parteiras. Roma acreditava que as conhecia, mas ninguém conhece aquilo que despreza. E por isso ninguém percebeu, no início, o perigo crescente. O murmúrio começou a ganhar corpo. Um comentário aqui, um olhar desconfiado ali. Uma história mal contada acolá. Até que o tecido invisível que sustentava o respeito às parteiras começou a se rasgar. E havia uma razão para isso, embora ninguém tivesse coragem de admitir. Roma temia aquilo que não conseguia controlar. Temia aquilo que nascia do corpo feminino, do sangue feminino, da sabedoria feminina. Temia aquilo que não estava escrito em tábuas de bronze, mas escrito na carne e na experiência de gerações. E as parteiras eram justamente isso, guardiões de um conhecimento que não poderia ser legislado, examinado ou possuído. Enquanto os exércitos romanos marchavam orgulhosos, enquanto o Senado discursava com voz inflamada, enquanto o povo celebrava vitórias e temia derrotas, nos cantos mais silenciosos da cidade, algo crescia. Uma suspeita, uma inquietação, uma sombra. As casas ricas, com seus mosaicos coloridos e colunas altíssimas, também começaram a sentir. À noite, quando os lampiões eram apagados e apenas a brisa noturna atravessava os jardins internos, os sussurros pareciam mais próximos. Como se alguém, ou algo, esperasse o momento certo para se revelar. As escravas que dormiam próximas às cozinhas ouviam conversas abafadas vindas dos apartamentos superiores. Não entendiam tudo, mas sentiam o peso das palavras. As casas simples, feitas de madeira e barro, eram ainda mais permeáveis ao medo. As mulheres que viviam nelas sabiam desde cedo que o nascimento era um campo de batalha invisível, que a vida vinha sempre de mãos dadas com a morte, e que as parteiras eram as únicas que caminhavam entre esses dois mundos sem se perder. Mas agora sentiam que algo rondava essas mulheres. Algo que vinha de cima, das autoridades, dos olhos cada vez mais atentos de Roma. A cidade inteira, de certa forma, parecia prender a respiração, como se estivesse à espera, como se soubesse, secretamente, que seu poder não era absoluto e que estava prestes a descobrir isso da maneira mais cruel. Roma achava que podia legislar sobre tudo: rios, estradas, exércitos, cultos, territórios. Mas o nascimento continuava-se num território rebelde, um território feminino, um território antigo demais para ser conquistado. E quando o império que se acredita invencível encontra um território que não pode dominar, ele não recua, ele ataca. É nesse espaço entre arrogância e medo que a tragédia começa. E o que Roma fará com as parteiras, ninguém está preparado para ouvir. Antes que Roma escrevesse seu primeiro decreto contra as parteiras, antes que soldados começassem a rondar portas de partos, antes que o Senado sequer imaginasse que poderia dominar o nascimento, já existia um erro, um desvio silencioso, um pecado escondido nos alicerces do próprio império. Não foi um erro cometido pelas parteiras, foi um erro cometido por Roma. Um medo tão antigo que antecedia o Atim, os legionários, os césares, as estradas e os deuses de mármore. Foi a crença, jamais confessada, mas sempre presente, de que o poder feminino sobre o nascimento era perigoso. E esse medo era tão profundo, tão instintivo, tão visceral, que atravessou gerações sem nunca receber um nome. Desde tempos imemoriais, quando a vida ainda era explicada por mitos sussurrados ao pé do fogo, e quando o mundo parecia um lugar maior do que qualquer mapa poderia conter, as parteiras já existiam. Elas eram mais antigas que Roma, mais antigas que suas divindades, mais antigas que o próprio conceito de cidade.
Eram as guardiãs de um conhecimento ancestral que passava de mulher para mulher, de boca para ouvido, de sangue para sangue. Um conhecimento que não precisava de tábuas escritas, porque já estava gravado na própria carne, no instinto, na memória viva do corpo. Sabiam reconhecer o peso de um ventre apenas pela palma da mão. Sabiam distinguir a respiração da mulher que sobreviveria da respiração da mulher que estava prestes a partir. Sabiam quando esperar e quando agir. Sabiam como trazer vida de volta ao corpo que estava desistindo. Sabiam quando a morte já caminhava pelo quarto e não havia mais nada a ser feito. Roma chamava isso de superstição, mas elas chamavam isso de experiência. E não havia general, médico, sacerdote ou senador capaz de compreender plenamente o que acontecia num parto, porque a experiência do nascimento não podia ser ensinada em anfiteatros, nem registrada em pergaminhos, nem transmitida em discursos. As parteiras conheciam o ciclo completo da vida: o início, o risco, a fragilidade, a bênção e o terror. Sabiam lidar com plantas medicinais que a maioria dos homens romanos jamais ousaria tocar. Ervas que podiam conter hemorragias mortais ou acalmar dores que enlouqueceriam até o mais experiente legionário. Sabiam preparar emplastos que salvavam bebês que nasciam sem força, e misturas que faziam o corpo aceitar a vida ou despedir-se dela com dignidade. Sabiam identificar com um simples olhar se uma criança nascera com sorte, com fraqueza ou com algo que a acompanharia por toda a existência. Esse conhecimento não era apenas técnico, era espiritual, profundo, instintivo, construído com a paciência de séculos. Roma jamais tolerou algo tão poderoso e tão fora de seu controle, porque Roma era construída sobre a ordem masculina. O Senado era masculino, as legiões eram masculinas, os deuses que importavam eram representados por homens, as leis eram escritas por mãos masculinas, a medicina oficial era controlada por homens, e no meio deste universo de domínio, disciplina e hierarquia, existia um espaço que escapava por completo ao olhar estatal: o parto, a fronteira onde a vida começava. Aquilo que fazia cada imperador existir, aquilo que determinava o futuro do império, aquilo que sustentava a continuidade das gerações. E esse território era comandado por mulheres. Mulheres pobres, mulheres simples, mulheres sem títulos, mulheres que não estudavam nas escolas filosóficas, mulheres que não eram convidadas ao Senado, mulheres que sabiam mais da vida do que qualquer general jamais saberia. E isso era a falha original. Roma não suportava a ideia de que o nascimento, o momento mais importante da humanidade, fosse controlado por alguém que não fosse o próprio Estado. Era inaceitável que algo tão poderoso estivesse nas mãos de quem vivia à margem do poder. Então, a paranoia começou. No início, eram apenas comentários tímidos. Elas sabem demais. Elas decidem coisas que não deviam. Elas veem o que não queremos que vejam. Elas escolhem quem vive e quem morre. Nenhuma dessas frases era dita abertamente, mas todas existiam na cabeça dos poderosos. Com o tempo, o medo se tornou convicção. E a convicção se tornou política. Porque o verdadeiro pecado de Roma não foi perseguir as parteiras, foi enxergar nelas aquilo que nunca existiu, uma ameaça ao seu trono. Roma acreditou que, porque elas traziam vida ao mundo, poderiam também controlar o destino, que porque conheciam plantas que curavam, poderiam escondê-las para matar, que porque sabiam segredos do corpo feminino, poderiam manipular gerações inteiras. Roma acreditou que as parteiras sabiam demais, e o que Roma não controlava, Roma temia, e o que Roma temia, Roma destruía. A falha original não foi uma decisão, foi o nascimento de uma ideia. Uma ideia que começou pequena como uma semente escura plantada em terreno fértil. A desconfiança.
Essa semente germinou no coração dos homens que governavam a cidade. E enquanto crescia, se alimentava de ignorância, superstição e medo. De algumas poucas, os rostos que antes olhavam para as parteiras com gratidão, passaram a olhá-las com dúvida. Os soldados que antes as escutavam em silêncio, passaram a observá-las com suspender de sobrancelhas. Os senadores que nunca tinham entrado em uma casa pobre, começaram a mencionar problemas nos nascimentos. A tempestade ainda não havia estourado, mas a escuridão já crescia. Roma sempre precisou culpar alguém para preservar sua imagem de perfeição. Culpou estrangeiros, povos vencidos, escravos, deuses negligentes. E agora começava a preparar seu novo alvo: as mulheres que davam vida. O pecado já estava plantado. A queda já havia começado. E o destino das parteiras seria selado pelo mesmo império que nasceu, ironicamente, das mãos de uma mulher que deu à luz. Roma devia tudo à vida, mas se preparava para destruir aquelas que a traziam. Antes que Roma escrevesse seu primeiro decreto, antes que qualquer homem no Senado pronunciasse a palavra perigo, e muito antes que as parteiras percebessem que estavam sob ameaça, algo começou a se mover nos bastidores da vida cotidiana. Eram sinais discretos, quase imperceptíveis. Não vinham com estrondo, mas com a sutileza de um vento que muda de direção sem aviso. No início, foram os desaparecimentos. Jovens grávidas, principalmente das camadas mais humildes, sumiam sem deixar rastros. Eram casos isolados o bastante para não gerar pânico imediato, mas próximos o bastante para inquietar quem prestava atenção. As histórias variavam. Uma fugira com um amante, outra fora vista pela última vez indo ao mercado, outra simplesmente não acordara pela manhã. Mas todas tinham algo em comum. Estavam prestes a dar à luz e haviam buscado a ajuda de uma parteira dias antes. As mães começavam a comentar em voz baixa enquanto pegavam água nas fontes. As vizinhas olhavam umas para as outras com sobrancelhas erguidas. E sempre havia alguém que concluía, num tom quase sussurrado, como se temesse ser ouvido pelos próprios deuses: tinha ido chamar uma obstetriz. A frase permanecia suspensa no ar, como um mau presságio. Depois vieram os boatos durante os partos. Roma sempre considerou o nascimento algo sagrado e misterioso, mas agora esse mistério começava a ser interpretado com desconfiança. Um patrício jurava ter ouvido palavras estranhas sendo repetidas por uma parteira. Não eram latim, nem grego, nem qualquer idioma conhecido. Eram sons antigos, ritmados, quase como um cântico esquecido. Orações estranhas, diziam. Invocações, sussurravam outros. O que antes era visto como experiência feminina, passou a ser visto como um ritual oculto. Soldados, designados a proteger casas nobres, afirmavam ter visto luzes incomuns sobre portas trancadas. Não sabiam explicar, mas Roma nunca tolerou o que não podia explicar. Então criou-se a ideia de que as parteiras invocavam forças invisíveis nos momentos de maior fragilidade humana. O medo começava a crescer. As famílias, pressionadas pela dor e pela incerteza, passaram a culpar as parteiras por tudo que não compreendiam. Uma morte materna, antes entendida como a tragédia que realmente era, agora ganhava acusações. Um bebê nascido com deformidade era visto como marca de algum erro intencional. Um parto difícil era colocado na conta da mulher que tentava salvar vidas. A ignorância dava lugar à superstição. A superstição, à paranoia. E onde a paranoia cresce, Roma intervém. Sacerdotes, atentos ao clima social, começaram a alimentar esse medo em sermões discretos. Não acusavam diretamente, não ainda, mas insinuavam que havia forças femininas agindo fora do alcance dos deuses masculinos, que certos saberes deveriam ser controlados, que certos segredos deveriam ser vigiados. Esses comentários, com o peso da religião, fizeram o que nenhuma evidência faria. Imprimiram no coração do povo a sensação de que algo perigoso se ocultava por trás das mãos que traziam vida ao mundo. E então veio o sinal mais perturbador. Numa madrugada silenciosa, numa casa aristocrática,
uma mãe prestes a morrer durante um parto agonizante ouviu uma voz feminina, suave, profunda, quase antiga, dizendo: "Deixe, ela decidirá." A parteira estava sozinha com a mulher. Nenhuma outra voz podia estar ali. O relato correu Roma com velocidade assustadora. E quando chegou aos ouvidos do Senado, não era mais um relato. Era uma acusação. Uma prova, deturpada, distorcida, moldada ao medo, de que as parteiras estavam mexendo com algo que Roma não compreendia. Assim, o tecido da confiança começou a se romper. As relações trincaram. As famílias desconfiaram. Os sacerdotes insinuaram. Os soldados observaram. O Senado escutou. A tempestade ainda não havia começado oficialmente, mas o mundo já tremia sob os pés das parteiras. O primeiro homem a perceber a profundidade da tempestade que se formava sobre Roma não foi um senador, nem um sacerdote, nem um general. Foi um médico. Mas não um desses médicos que viviam em casas espaçosas atendendo patrícios sob colunas de mármore. Não. Lúcio Varro era diferente. Ele era inquieto nos olhos, paciente na escuta, curioso na alma. Qualidades raras para qualquer homem de sua época, e ainda mais raras em alguém treinado na ciência romana. Ao contrário dos outros, Varro não temia entrar nas casas pobres, com paredes de madeira e cheiro de fumaça. Ele não temia se ajoelhar ao lado de uma mulher em trabalho de parto, nem observar uma parteira trabalhar em silêncio, com movimentos precisos, quase ritualísticos. Enquanto muitos colegas consideravam isso indigno, Varro considerava essencial. Para ele, o verdadeiro conhecimento não estava nas salas de estudo, mas nas mãos que lidavam diariamente com o milagre frágil da vida. Durante anos, observou parteiras, estudou seus métodos, perguntou, anotou. E quanto mais aprendia, mais percebia que aquelas mulheres possuíam uma maestria que nenhum médico formado poderia igualar. Elas não tinham livros, mas tinham experiência. Não tinham escolas, mas tinham saberes herdados de gerações. E não precisavam de teorias, porque carregavam a prática no próprio sangue. Varro viu partos que desafiavam a lógica. Viu uma mulher idosa salvar uma mãe com uma compressão abdominal que ele jamais vira descrita em pergaminho algum. Viu outra prever a morte de um bebê apenas pelo modo como a mãe respirava e acertar. Viu mães agonizando que foram trazidas de volta com ervas que ele jamais ousaria usar sem explicação. Viu calmaria no caos, viu firmeza nas horas mais escuras, viu coragem num ponto onde Roma via apenas fragilidade. E então, quando os boatos começaram a circular, Varro foi o primeiro a unir os pontos. Ele percebeu que os desaparecimentos não eram acidentais, que os rumores não eram inocentes, que os sacerdotes estavam preparando o terreno, que os soldados, de repente, observavam demais, que o Senado estava ouvindo mais do que devia. Percebeu que algo se aproximava. E esse algo tinha o peso de uma tragédia anunciada. Varro tentou alertar colegas, tentou alertar famílias, tentou conversar com sacerdotes, mas ninguém o ouvia. Alguns zombavam dele, outros o tratavam como alguém que perdera o senso, e outros, os mais perigosos, o viam como um obstáculo para uma nova ordem que estava sendo construída. Então Varro decidiu escrever. Fechou-se em sua casa por dias. Escreveu com mãos trêmulas, como se temesse que a tinta pudesse queimar o pergaminho antes que ele terminasse. Sua obra não era apenas um texto médico, era um apelo, uma denúncia, um aviso, um registro de tudo que ele havia aprendido ao lado daquelas mulheres que agora estavam prestes a ser perseguidas por algo que não era crime. Em um dos trechos mais impactantes, ele escreveu:
Roma pensa que controla a vida, mas é nas mãos dessas mulheres que a vida realmente começa. Se as perseguirem, perseguirão o próprio nascimento. Era uma frase perigosa. Perigosa demais para Roma daquele momento. Perigosa demais para ser lida por homens que acreditavam ser donos do destino. Quando o pergaminho circulou entre os médicos e alcançou o ouvido de membros influentes, a reação foi imediata e violenta. Lúcio Varro foi ridicularizado profundamente. Chamaram-no de traidor da ciência romana. Disseram que havia se deixado enganar por superstições femininas. Outros insinuaram que ele mantinha proximidade indevida com parteiras, como se sabedoria feminina fosse pecado. Os sacerdotes alegaram que ele desrespeitava os deuses. Alguns senadores o chamaram de ameaça. Poucos dias depois, Lúcio Varro desapareceu. Não houve anúncio, não houve corpo, não houve investigação. Seu nome simplesmente deixou de ser mencionado dos círculos médicos, seus escritos recolhidos, suas contribuições apagadas, sua existência lentamente dissolvida. Roma era eficiente nesse tipo de silêncio. E assim, a primeira voz que tentou alertar o império foi calada, não com gritos, mas com ausência, com o silêncio calculado que mais tarde se tornaria a arma mais poderosa contra as próprias parteiras. Mas havia algo que Roma não conseguiu prever. O pergaminho de Varro, ou parte dele, sobreviveu, escondido por alguém que entendeu sua importância, guardado em um canto esquecido, protegido da fúria do Senado e da vaidade dos médicos. E séculos depois, seria ele uma das peças fundamentais para desvendar o destino das mulheres que Roma tentou apagar. Lúcio Varro tentou impedir a tempestade. Falhou, mas sua voz não morreu. E sua frase, aquela que Roma tentou enterrar, ainda ecoa como uma profecia. Perseguir parteiras é perseguir o nascimento. E Roma, como se descobriria mais tarde, estava prestes a fazer exatamente isso. As palavras de Lúcio Varro, fragmentadas e quase apagadas pelos mecanismos silenciosos do poder, pareciam ter sido engolidas pelo tempo. Mas Roma, por mais que tentasse enterrar verdades incômodas, nunca conseguiu enterrar tudo. A cidade tinha o hábito de guardar segredos nas suas entranhas, e alguns desses segredos só vinham à tona quando era tarde demais para ignorá-los. Esse foi o caso do segundo testemunho. Ele não veio de um pergaminho, não veio de um discurso, não veio de um sobrevivente. Veio da própria terra, enterrado sob séculos de silêncio. Quando Pompeia foi engolida pelas cinzas incandescentes do Vesúvio, o mundo acreditou que a tragédia havia destruído tudo o que aquela cidade guardava. Mas o destino, ou talvez alguma força mais profunda, preservou não apenas casas, mercados e corpos fossilizados no momento exato da morte. Preservou também algo que jamais deveria ter sido encontrado. Décadas após as primeiras escavações, arqueólogos, movidos por curiosidade e pelo desejo de reconstruir a vida romana em detalhes, descobriram uma construção aparentemente comum. Uma casa simples, sem ornamentações luxuosas, sem mosaicos exuberantes, sem esculturas importantes. Nada nela parecia chamar a atenção. Mas uma de suas paredes, quando tocada, tinha um som oco, como se houvesse algo atrás. Após removerem tijolos cuidadosamente, encontraram uma passagem estreita, escondida atrás de camadas de entulho e tempo. A entrada descia por uma escada quase vertical, feita de pedras irregulares. Era estreita demais para ter sido usada com frequência, e profunda o suficiente para fazer qualquer homem hesitar antes de continuar. Mas os pesquisadores desceram, e o que encontraram abaixo chocou até os mais experientes. A sala subterrânea era pequena, abafada e carregada de uma sensação quase palpável de desespero. O ar parecia parado há séculos.
A luz das lanternas tremulava nas paredes como se tivesse medo de iluminá-las completamente. As paredes estavam riscadas. Não eram rachaduras naturais, nem marcas de ferramentas. Eram arranhões, humanos, profundos, repetidos, caóticos. Como se unhas e não instrumentos tivessem tentado cavar a pedra. Como se mulheres desesperadas tivessem rasgado a própria pele tentando abrir caminho para fugir daquele lugar claustrofóbico. O chão tinha marcas circulares, escuras e densas, impossíveis de identificar com precisão. Os instrumentos de metal espalhados pelo canto, enferrujados e retorcidos, não lembravam nenhuma ferramenta usada em medicina, em guerra ou em agricultura. Eram instrumentos de contenção, de restrição, de imobilização. Algo horrível havia acontecido ali, e não era algo que Roma desejasse que viesse à luz. No centro da sala havia uma marca que nenhum arqueólogo conseguiu ignorar. Um símbolo. Um selo. O selo oficial do Senado romano, aquele usado exclusivamente em julgamentos secretos. Esse símbolo não aparecia em templos nem em casas comuns. Era usado apenas em procedimentos que não existiam nos registros oficiais. Processos que não eram anunciados ao povo, sentenças que não podiam ser discutidas. E o mais perturbador, havia fragmentos de tábuas de madeira nas bordas da sala. A maioria ilegível, corroída pelo tempo, mas algumas palavras sobreviveram. Interrogatório, custódia, mulheres, sabedoria perigosa. Mulheres, interrogatório, custódia, sabedoria perigosa. Ouvido por ouvido, coração por coração, esses fragmentos reconstruíram a verdade. Aquela sala não era um depósito, não era um abrigo esquecido. Era uma câmara de interrogatórios clandestinos. E ali, segundo todas as evidências, eram levadas mulheres que sabiam demais. O impacto dessa descoberta foi avassalador. A Roma antiga havia tentado destruir qualquer rastro que ligasse essas câmaras às políticas de Estado, mas Pompeia, preservada de forma quase milagrosa, guardou essa verdade como uma ferida congelada no tempo. Uma ferida que, ao ser reaberta, mostrava claramente que a perseguição às parteiras não era um acontecimento isolado, nem fruto de histeria social. Era, ao contrário, uma operação cuidadosamente planejada, organizada nos bastidores do poder. Os arqueólogos passaram dias tentando compreender cada detalhe. Mediram as correntes, examinaram os arranhões, compararam os instrumentos, e quanto mais estudavam, mais concluíam que aquelas mulheres não eram criminosas comuns, não eram escravas revoltadas, não eram traidoras do império. Eram mulheres julgadas por saber, por conhecimento, por domínio sobre algo que Roma desejava controlar, o início da vida. Há relatos de que, após a descoberta, alguns arqueólogos sentiram um peso inexplicável nos ombros, como se as paredes ainda guardassem ecos do sofrimento. Um deles disse, anos depois, que nunca esqueceu o som abafado que o lugar parecia emitir. Não um som real, mas um silêncio tão denso que parecia carregado de vozes sufocadas. O silêncio trazia consigo uma mensagem, uma acusação, um lamento. As mulheres que passaram por ali não morreram com gritos. Morreram apagadas. E o apagamento, como descobririam mais tarde, era a forma mais cruel de tortura aplicada pelo Império. O segundo testemunho não veio de um homem, nem de um pergaminho, nem de um relato sobrevivente. Veio da própria terra. Veio da terra, veio do ventre da cidade. E ele dizia, com clareza perturbadora, algo que Roma jamais queria admitir. As parteiras não eram acusadas por erro, eram perseguidas por saber. A câmara subterrânea de Pompeia, revelada séculos depois, era um monumento oculto da tragédia delas, e sua descoberta confirmava, sem espaço para dúvidas. A perseguição já estava organizada. As sentenças já eram dadas em segredo. O silêncio já estava sendo imposto. E Roma já havia dado início ao apagamento. Quando os primeiros sinais começaram a se espalhar por Roma, desaparecimentos, boatos, luzes, vozes, medos,
tudo ainda podia ser explicado como coincidência, superstição, exagero do povo. Mas o império nunca foi uma máquina que se movia por acaso. Roma sempre soube transformar sombras em decretos, rumores em armas e medo em política. E foi exatamente isso que começou a acontecer. O conflito que antes se arrastava de forma invisível, tímida e quase fofocada nos cantos escuros das casas populares, agora começava a ganhar forma. Tornava-se sólido, estruturado, organizado. Ganhar corpo era seu primeiro passo. Ganhar autoridade seria o próximo. E, como sempre, Roma faria isso da maneira mais eficiente possível. O primeiro movimento veio das famílias. A dor das mães e esposas que perdiam filhos e parentes em partos complicados começou a ser interpretada não como tragédia inevitável, mas como negligência. A culpa, em tempos tão cruéis, é mais fácil de carregar quando tem um rosto para apontar. As parteiras, até então vistas como protetoras, começaram a ouvir acusações que perfuravam mais fundo do que qualquer arma. Palavras amargas, ditas por vozes desesperadas, se transformaram em denúncias formais. Mulheres que antes eram chamadas com urgência passaram a ser recebidas com desconfiança. Casas nobres que antes as tratavam com respeito, agora mantinham seus escravos observando cada movimento. Não havia mais sorrisos agradecidos, nem orações de gratidão. Havia olhos desconfiados, perguntas constantes e ameaças veladas. Você fez tudo o que podia? Tem certeza de que usou as ervas certas? Não esconde nada de nós, não é? Eram perguntas que pareciam inocentes, mas carregavam veneno nas entrelinhas. O segundo movimento veio dos médicos. A classe médica romana, quase inteiramente masculina, orgulhosa, hierárquica e profundamente ligada ao Senado, viu na crise uma oportunidade rara. Eles sempre cobiçaram o domínio sobre o parto, mas sabiam que não possuíam a mesma experiência das parteiras. Agora, no entanto, tinham um aliado poderoso, um medo público. Passaram a se apresentar como salvadores, como alternativa segura e científica às práticas primitivas das obstetrizes. Em reuniões privadas, repetiam frases calculadas. Só a medicina pode garantir um nascimento correto. Esse conhecimento antigo precisa de supervisão. Ervas não substituem métodos confiáveis. Pouco importava que muitos deles jamais tivessem assistido a um parto, muito menos conduzido um. A retórica bastava. E o Senado, formado por homens que compartilhavam o desejo de controlar tudo que escapava da ordem estatal, escutava. O terceiro movimento veio da religião. Os sacerdotes não declararam guerra diretamente. Eles eram mais inteligentes do que isso. Em vez de acusar, insinuavam. Em vez de proibir, orientavam. Em vez de atacar, plantavam sementes. Nos altares, falavam sobre desequilíbrios espirituais. Falavam sobre manipulação indevida de energias femininas. Falavam sobre práticas ocultas fora do olhar dos deuses. Não citavam as parteiras pelo nome, mas todos entendiam. Certos conhecimentos devem permanecer nos templos, dizia um sacerdote. Existem rituais que só os homens consagrados devem conduzir, dizia outro. Com o tempo, a população começou a acreditar que o sangue do parto, tão natural e quase inevitável quanto o nascer do sol, tinha alguma conexão com forças indomáveis. E quem lidava com essas forças? As parteiras. Assim, aquilo que antes era reverência se tornou temor religioso. O quarto movimento veio dos soldados. Roma nunca se manteve firme sem espada, e quando a espada começava a acompanhar os partos, algo estava profundamente errado. No início, soldados eram enviados apenas para garantir a segurança em casas nobres durante nascimentos complicados. Era o que diziam. Mas a vigilância cresceu, primeiro nas casas dos patrícios, depois nas casas de comerciantes ricos, depois nas casas que pudessem pagar uma mínima taxa por vigilância. E como tudo em Roma, aquilo que começava como exceção, logo se tornava costume. A presença militar durante partos passou a ser vista como algo prudente, mas para as parteiras, essa mudança significava algo terrível. Perderam sua liberdade. Cada gesto tomado em tensão, cada erva retirada da bolsa,
cada toque no ventre da mãe, tudo era observado por olhos treinados para suspeitar, não para compreender. Algumas mulheres passaram a tremer quando viam armaduras reluzentes à porta. Muitas diziam que o verdadeiro medo não era da morte, era dos guardas. O quinto movimento veio do Senado. Os decretos começaram como medidas inofensivas, disfarçadas de regulamentação. Um deles exigia que parteiras registrassem sua atividade, outro que informassem quantos partos atendiam, outro ainda que listassem todas as ervas usadas. Até aí parecia apenas burocracia, mas burocracia em Roma nunca era inocente. Depois vieram decretos mais pesados. Proibição de usar certas ervas consideradas potencialmente perigosas. Exigência de supervisão masculina em partos de famílias nobres. Convocação de parteiras para interrogatórios regulares. Permissão para soldados acompanharem seu trabalho. Cada medida apertava mais o cerco. Cada decreto retirava mais um pedaço da autonomia feminina. Roma não precisava declarar uma guerra aberta. Ela sabia usar as leis como correntes, e corrente por corrente começava a estrangular as obstetrizes de dentro para fora. O sexto movimento veio do povo. A mente popular, sempre moldada pela opinião dos poderosos, começou a repetir discursos com naturalidade assustadora. O que antes era dúvida, virou certeza. O que antes era suspeita, virou acusação. O que antes era medo, virou ódio. Em mercados, ouviam-se frases como: elas escondem algo. Estão mexendo com as vidas das crianças. Se falham, é culpa delas. Se tem muito sucesso, também é culpa delas. Roma finalmente tinha um alvo claro para culpar por toda a tragédia. E assim, sem um único anúncio oficial, o conflito emergiu. Não foi uma explosão, foi um cerco. Um cerco lento, paciente, calculado. Como tempestade que se aproxima sem vento, sem trovão, sem aviso, mas que quando chega, arrasta tudo em seu caminho. Os céus pareciam mais pesados, o ar mais espesso, os lares mais tensos. As parteiras, antes tratadas como guardiãs da vida, agora caminhavam pelas ruas com passos rápidos, olhos baixos, mãos escondidas. O peso da suspeita a seguia como sombra. E Roma observava de cima, satisfeita. O conflito não era mais teoria, era realidade. E o que viria depois, aquilo que Roma faria com elas, seria ainda pior. Quando o conflito contra as parteiras já respirava por toda Roma, nos mercados, nos templos, nas casas nobres, nas ruas estreitas, algo ainda faltava. O medo estava instalado, sim. As suspeitas se acumulavam, sim. O povo murmurava como um enxame inquieto, sim. Mas faltava uma faísca. Faltava a peça capaz de transformar inquietação em política definitiva. Faltava o documento que desse ao Senado o que ele mais amava: justificativa. E essa justificativa emergiu de um lugar improvável: Ostia, o porto que levava o sangue do mundo para dentro de Roma. Durante uma escavação na área antiga do porto, trabalhadores encontraram algo que à primeira vista parecia apenas mais um conjunto de placas de bronze. Ostia estava cheia de registros comerciais, cartas marítimas, tábuas de impostos, listas de mercadorias. Nada disso chamava a atenção. Mas aquelas tábuas eram diferentes. Não mencionavam navios, não mencionavam rotas, não mencionavam cargas. Eram tábuas pequenas, cuidadosamente escondidas dentro de uma caixa de madeira que miraculosamente sobrevivera ao tempo. Como se alguém as tivesse escondido com pressa, mas com esperança de que um dia fossem descobertas. Quando foram limpas, revelaram inscrições profundas, marcadas com a precisão característica de documentos oficiais. Não rabiscos populares, não bilhetes privados, mas algo mais sério, mais calculado, mais perigoso. O título da primeira tábua era simples, quase poético: Custódia Silenti, a custódia do silêncio. Ninguém sabia o que isso significava, mas o texto tratou de explicar, embora de forma terrivelmente burocrática. As tábuas mencionavam mulheres inseridas em atividades de influência sobre o nascimento romano.
mencionavam risco potencial ao equilíbrio social, mencionavam conhecimento não autorizado transmitido fora das instituições médicas oficiais, mencionavam interferência na ordem natural e na sucessão familiar. E então, no final de uma das tábuas, um parágrafo inteiro iluminava o terror por trás de palavras bonitas. Aquelas cujo saber excede o permitido e que atuem fora do olhar do Estado será aplicada a custódia do silêncio. Era a primeira vez que o termo aparecia oficialmente, e seu tom, apesar de poético, escondia uma brutalidade calculada. A custódia do silêncio não descrevia castigos físicos, não descrevia execução, não descrevia tortura. Descrevia algo pior: apagamento. Segundo as tábuas, mulheres que caíssem sobre essa custódia seriam removidas do convívio e da memória. Seus nomes seriam revisados nos registros, suas atividades suspensas, seus vínculos sociais anulados. Elas poderiam ser exiladas, enviadas a instalações isoladas, proibidas de exercer suas funções, submetidas a interrogatórios não documentados ou transferidas para locais onde não influenciassem o nascimento. Mas nada disso era o verdadeiro horror. O verdadeiro horror era o último ponto do decreto. Nada deverá restar. Não restar registro, não restar testemunho, não restar memória. Era como se Roma quisesse apagar não apenas a pessoa, mas o próprio conceito de que ela existiu. O Senado, ao receber cópias dessas tábuas, viu nelas uma oportunidade. Agora havia algo escrito, e tudo que é escrito em Roma pode virar arma. Reuniram-se em sessões fechadas, sem escravos presentes, sem registros oficiais. Nenhum cidadão comum soube o que foi discutido ali. Mas dias depois, decretos começaram a circular, todos com o mesmo perfume retórico das tábuas de Ostia. A custódia do silêncio havia sido oficializada. Pior ainda, havia sido normalizada. O povo começou a ouvir nas ruas e mercados que o Estado estava apenas regulando práticas de saúde, que estava apenas garantindo o bem-estar dos recém-nascidos, que estava apenas protegendo as famílias. As palavras escolhidas eram suaves, macias como seda, mas afiadas como lâminas. Quem ousaria questionar o Estado por proteger crianças? Quem ousaria defender mulheres acusadas de manipular o começo da vida? Quem ousaria se colocar contra o medo coletivo? Roma conhecia o jogo das palavras, e o jogava com maestria. Na região portuária, onde tudo começara, pescadores, comerciantes e trabalhadores relatavam estranhamentos novos. Homens uniformizados rondavam mais do que o necessário. Militares circulavam com tábuas nas mãos, anotando nomes de parteiras que passavam. Supervisoras de armazéns eram ouvidas em interrogatórios curtos, rápidos, quase disfarçados. E a pergunta principal era sempre a mesma: quanto tempo ela trabalha? Quantas mulheres atendeu este mês? Você já ouviu falar de algum ritual estranho? Pergunta simples, resposta simples. Mas tudo anotado. Tudo arquivado. Tudo destinado a alimentar uma máquina que já estava rodando. Com o surgimento das tábuas, nasceu também um mito que começaria a circular não só entre estudiosos, mas entre o povo. Diziam que a custódia do silêncio era uma espécie de ritual judicial romano. Um procedimento que não encarcerava, não exibia, não punia fisicamente, mas apagava. Diziam que mulheres consideradas perigosas eram levadas para locais remotos e nunca retornavam. Diziam que seus nomes desapareciam de documentos. Diziam até que famílias eram instruídas a não recordar. E embora ninguém pudesse confirmar esses detalhes, o medo não precisava de confirmações. Bastava um rumor para se transformar em verdade. E Roma sabia disso. A verdadeira genialidade do império não era construir estradas ou erguer monumentos. Era controlar narrativas. E agora a narrativa estava pronta. As parteiras tinham conhecimento demais. O Estado precisava agir. A custódia do silêncio seria a solução. As tábuas de Ostia, que deveriam ter sido destruídas, acabaram se tornando o coração do mistério. Mostravam sem alarde que Roma não estava apenas reagindo ao medo popular, estava liderando a perseguição. E o mais assustador é que tudo isso começou sem gritos, sem sangue, sem soldados quebrando portas. Começou com bronze, com palavras, com decretos, com silêncio. E, ironicamente, a arma escolhida para destruir as parteiras,
tinha justamente esse nome: silêncio. A partir daí, nada seria mais sutil, nada seria mais improvisado, nada seria mais inocente. A custódia do silêncio era apenas o início. Roma havia encontrado a sua justificativa, e o destino das parteiras estava prestes a descer um degrau ainda mais profundo no abismo. O decreto da custódia do silêncio não espalhou pânico imediato. Não houve corridas pelas ruas, nem protestos, nem gritos. A genialidade monstruosa de Roma estava justamente nisso. Suas armas raramente eram afiadas à luz do dia. Elas operavam nos sussurros, nas entrelinhas, nos corredores onde ninguém ousava entrar. E assim, o processo que selaria o destino das parteiras começou tal como um eclipse. Lento, inevitável e impossível de deter quando finalmente encobria todo o céu. Os primeiros sinais dessa nova fase não eram escandalosos. Eram ausências. Parteiras que atendiam há décadas começaram a desaparecer de suas próprias rotinas. Mesas antes cheias de erva secando ao sol foram deixadas vazias. Janelas antes iluminadas por lamparinas na madrugada agora permaneciam escuras. Vizinhos percebiam, com estranho incômodo, que a porta da casa de uma obstetriz permanecia fechada por 2, 3, 5 dias. E quando alguém perguntava por ela, a resposta era sempre vaga. Ela foi chamada pelo Estado. Ela está servindo a um novo posto. Foi realocada. Realocada. A palavra, dita com naturalidade, escondia um abismo. Alguns acreditavam no início que haviam sido promovidas, transferidas para cargos melhores. Outros pensavam que estavam trabalhando em programas do governo. Havia até quem dissesse que estavam sendo treinadas para auxiliar em guerras, em acampamentos militares. Mas nenhuma delas retornava para confirmar ou negar as especulações. A ausência se tornava verdade, e o silêncio, prova. Depois vieram os relatos sobre os exílios silenciosos. Não eram exílios declarados daqueles que Roma costumava impor a políticos caídos em desgraça. Eram exílios disfarçados como serviço público. Parteiras eram enviadas para vilarejos remotos, fronteiras do império, regiões que podiam ser chamadas de civilização apenas em mapas otimistas. Recebiam ordens, mas não explicações. E quando chegavam aos destinos, percebiam que não tinham função definida. Nada as esperava, nada as solicitava, nada fazia sentido. E ainda assim eram obrigadas a permanecer. Dias, semanas, meses, e sempre sob olhar. Homens uniformizados com postura rígida demais para serem simples guardas locais, observavam seus passos, controlavam suas saídas, anotavam seus movimentos. As parteiras exiladas viravam sombras, sombras vivas, mas sem propósito, sem ocupação, sem nome. Elas não eram escravas, nem prisioneiras, nem cidadãs. Eram ausência organizada. O exílio silencioso era pior do que qualquer prisão. Outras mulheres, segundo os depoimentos raros que conseguiram sobreviver, foram levadas para instalações isoladas dentro de Roma. Eram prédios sem placas, construídos de forma discreta entre armazéns, templos abandonados ou áreas administrativas. Lá dentro, parteiras eram obrigadas a responder perguntas intermináveis. Onde aprendeu isso? Quem ensinou? Você já usou essas ervas para outro propósito? Já interferiu no destino de uma criança? Já ocultou informações de uma família? Já decidiu sozinha entre vida e morte? As perguntas eram repetidas, e repetidas, e repetidas, até que a mulher, cansada, faminta e confusa, começava a duvidar até de sua própria inocência. A repetição era a tortura, a exaustão era a sentença. Essas instalações não deixaram registros oficiais, mas deixaram cicatrizes. E havia ainda um terceiro destino, o mais cruel, o mais perverso, o mais devastador: as marcas. Algumas parteiras, ao retornarem para suas casas depois de interrogatórios ou transferências misteriosas, carregavam símbolos queimados na pele, pequenos, mas visíveis, feitos de forma estratégica em locais que jamais poderiam ser escondidos completamente. Na mão direita, no pulso, no rosto, na parte interna do antebraço.
Essas marcas funcionavam como sentença permanente. Basta uma família ver o pequeno círculo queimado ou o traço irregular para saber, ela não é confiável. Sem julgamento, sem testemunha, sem nota oficial. A marca falava por si mesma. E nenhuma mulher marcada conseguia trabalhar novamente. Os templos recusavam-nas. As famílias recusavam-nas. Até outras parteiras evitavam contato, não por maldade, mas por medo. Roma havia inventado uma forma eficiente de destruir reputações, sem derramar sangue. Branding social. Há também relatos, os mais dolorosos, de parteiras que simplesmente desapareciam. Não havia explicação, não havia aviso, não havia registro. Elas atendiam um parto no fim da tarde e nunca mais eram vistas. Os maridos procuravam, os filhos perguntavam, as vizinhas batiam na porta. Nada. Nada. Era como se a mulher tivesse sido desfeita do mundo. Aos poucos, o povo aprendeu a não perguntar, porque perguntar demais era arriscado, porque insistir demais chamava a atenção, e acima de tudo, porque perceberam que ninguém que desaparecia tinha volta. Aos poucos, o silêncio virou atmosfera. As ruas pareciam mais pesadas, os becos pareciam observar, as casas pareciam segurar o ar nas paredes. As mães que antes chamavam parteiras com urgência agora hesitavam, esperavam, adiavam, e às vezes a demora era fatal. Mas a culpa, ironicamente, não caía sobre o Estado, caía sobre as próprias parteiras acusadas de terem criado a situação que levou à sua vigilância. Roma era perversa até nisso. Conseguia culpar os vítimas pela punição que aplicava. A sensação geral era de que algo muito grande se aproximava como tempestade, que se anuncia não pelo trovão, mas pelo vento que para de soprar. As parteiras sentiam isso antes de todos. Nos círculos discretos, reuniam-se ao redor de mesas pequenas, iluminadas por lamparinas fracas, e falavam em tom baixo. Você ouviu sobre Amélia? Sumiu. E Júlia? Marcaram. E Clóris? Mandaram para longe e ninguém sabe onde. Cada nome dito era uma dor. Cada silêncio após o nome era um luto. O medo que antes era difuso, agora tinha forma. Forma de braço armado do Estado. Forma de decreto. Forma de bronze. Forma de marca na pele. Forma de ausência. O caminho para a revelação não foi feito de estrondos, foi feito de silêncios. Silêncios repetidos, multiplicados, organizados. E quanto mais silêncio Roma criava, mais claro ficava que aqueles silêncios não eram acidentes. Eram método, eram política, eram estratégia. O que viria depois, a descoberta final do que Roma realmente fazia, ainda estava escondido. Mas os sinais eram claros. O Império não queria controlar as parteiras. Queria apagá-las. E quando Roma desejava apagar algo, nenhuma muralha, nenhuma casa, nenhuma voz estava salva. O silêncio antes da tempestade já estava completo, e a revelação final se aproximava como um corte inevitável. Durante muito tempo, os historiadores modernos acreditavam que Roma punia parteiras com severidade, talvez até com violência física. A suspeita era que fossem torturadas, encarceradas, interrogadas com métodos brutais. Mas, quando finalmente reuniram todas as peças, os escritos de Varro, as câmaras ocultas de Pompeia, as tábuas de Óstia e os testemunhos silenciosos de desaparecimentos perceberam algo muito pior. Roma não torturava parteiras. Roma fazia algo infinitamente mais cruel. Roma apagava. E essa verdade, quando enfim emergiu, caiu sobre os estudiosos como um golpe capaz de cortar alma, memória e razão. A revelação começou com os documentos médicos que sobreviveram. Não eram muitos. Roma era eficiente demais em eliminar o que não lhe servia.
mas os poucos que restaram mostraram um padrão assustador. Nomes de parteiras que apareciam numa página desapareciam na página seguinte. Mulheres que tinham atendido mais de 50 partos no ano simplesmente sumiam dos registros no ano seguinte, sem nenhuma explicação. E em seus lugares surgiam frases genéricas como responsável não identificada, assistente oficial do Estado, procedimento supervisionado. Era como se Roma estivesse reescrevendo a própria história médica. Como se, ao apagar os nomes daquelas mulheres, quisesse afirmar que nunca tinham existido, ou que nunca haviam sido importantes. Depois vieram os decretos secretos. Alguns arqueólogos encontraram fragmentos de textos que indicavam uma política mais profunda, mais extensa e mais calculada do que qualquer um imaginava. Os decretos não mencionavam tortura nem morte. Mencionavam apenas palavras aparentemente inofensivas, mas terríveis quando lidas dentro do contexto. Controle de influência, limpeza de registro, cassação de memória, revisão de vínculos familiares. Essas expressões, somadas às tábuas de Óstia, revelavam o processo completo. A custódia do silêncio não era um castigo, era um apagamento programado, um método pensado para destruir não o corpo, mas o passado, o presente e o futuro da mulher. A segunda peça essencial veio dos depoimentos. Poucos sobreviveram, e os que sobreviveram estavam quebrados, fragmentos protegidos por famílias que arriscaram punições ao registrar aquilo que nunca deveria ser escrito. Um desses relatos descrevia uma parteira chamada Arícia. Ela fora levada para serviço interno e passou meses sob vigilância. Quando finalmente foi liberada, voltou para casa apenas para encontrar sua mesa de trabalho vazia, seus instrumentos confiscados, suas ervas destruídas, seu nome riscado de uma lista de atendimentos, seu registro civil alterado e vizinhos que fingiam não conhecê-la. Arícia estava viva. Andava, respirava, falava, mas não existia mais. Ela foi apagada enquanto ainda estava no mundo. E esse era o verdadeiro horror da custódia do silêncio. Manter o corpo, destruindo a identidade. Outro testemunho, ainda mais sombrio, afirmava que algumas parteiras não eram apenas marcadas ou exiladas. Elas eram substituídas, não fisicamente, mas narrativamente. Seus feitos, suas histórias, seus sucessos eram atribuídos a médicos do Estado, como se Roma estivesse decidido sequestrar o legado delas para entregar aos homens que agora reivindicavam controle sobre o nascimento. Um bebê salvo pela habilidade de uma obstetriz era registrado como salvo por intervenção médica. Um parto difícil bem-sucedido era reescrito como procedimento supervisionado. Uma técnica ancestral feminina era descrita como novo método experimental. Era como se Roma estivesse dizendo: o que era delas, agora é nosso. E isso explicava algo que sempre intrigou os estudiosos. Por que durante séculos as técnicas de parto romanas pareciam incompletas, fragmentadas, menos eficazes que outras culturas antigas? Porque Roma matou o conhecimento antes de matar as mulheres. E então veio a peça final, a mais devastadora, a mais inescapável, a que transformou suspeita em verdade irrefutável. Os registros administrativos, os poucos que restaram, mostravam algo que ninguém queria acreditar. Roma não documentava mortes, documentava desaparecimentos. Era como se houvesse uma lista invisível, uma lista onde nomes eram riscados não porque morreram, mas porque
deixaram de ser relevantes. E a frase usada em alguns desses registros, repetida como uma sentença padronizada, era mais horrenda do que tudo: transferida ao silêncio. Os historiadores congelaram ao ler isso. Transferida ao silêncio. A palavra transferida implicava que ela ainda estava viva. A palavra silêncio implicava que ela já não existia. A combinação das duas era um colapso moral, um buraco negro de significado. A prova incontestável de que Roma não eliminava seres humanos, eliminava legados, eliminava histórias, eliminava linhagens de conhecimento, eliminava todas as gerações que seriam ensinadas por elas. Ao juntar tudo, os historiadores chegaram à conclusão inelitável e terrível: Roma não destruiu corpos. Roma destruiu o nascimento, não com sangue, nem com aço, mas com lápis, com silêncio, com apagamento. Nenhuma civilização foi tão cruel com quem traz a vida quanto Roma foi com as parteiras. E essa crueldade não estava na violência física. Estava no fato de que Roma decidiu que essas mulheres não mereciam nem mesmo ser lembradas. Elas foram silenciadas, apagadas, invisibilizadas, desmembradas dos registros, exiladas das narrativas e arrancadas do tecido da história humana. Roma feriu o mundo não com golpes, mas com esquecimento. E essa forma de destruição, simbólica, profunda, invisível, é a pior de todas. A tortura física termina. A morte encerra. Mas o apagamento é eterno. E assim, a revelação final não foi um grito, foi um sussurro devastador. O império que tanto se orgulhava de trazer ordem ao mundo apagou exatamente aquelas que garantiam que o mundo existisse. As parteiras não desapareceram, foram apagadas. E essa verdade é mais cruel do que qualquer instrumento de tortura já inventado por Roma.